que estão nos acompanhando a partir de Angola, Estados Unidos, Brasil, Portugal, Espanha, Alemanha e outras partes que não citamos aqui. Que Deus abençoe-os, porque estamos em direito. In the name of Jesus. Oh God. São João, no seu capítulo 15, no seu versículo 4. Ok, obrigado. Vamos ler 4, 5 e 6. Eu vou contar até 3 e os irmãos unanimamente vamos fazer a leitura, amém? 1, 2, 3. Wait. Repete só, por favor. Ok. Estai em mim e em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muitos frutos. Há traduções que está escrito aquele que permanecer em mim. Eu não sei se consegue pegar essa tradução para mim. Aquele que permanecer em mim. Yes. Glória a Deus. Inclina a sua cabeça. Father, in the name of Jesus. Eu te glorifico, te exalto. Eu louvo o teu nome pela multiplicação das tuas misericórdias. Manifesta teu poder, fale conosco, repreende qualquer influência negativa do inimigo contra nossas vidas, cancela toda programação diabólica nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, venha destruir toda influência diabólica contra nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, tomem o assento. Vou pedir ao irmão, por favor, se possível for, encontrar essa tradução, permaneça. Eu quero. Vamos. Não, mantém-lo ali. Não começa a falar de jejum, não começa a falar em vir à igreja. Ele começa a nos instruir que se nós quisermos dar fruto, precisamos permanecer nele.
Ele não diz que nós precisamos ir a Ele, diz permanecer. Há uma diferença entre eu ir e outra eu permanecer. Diz assim, quem permanece, quem, não importa que seja, pastor, não pastor, profeta, não profeta, ele diz assim, quem permanece em mim, quem permanece em mim e eu nele. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus por esse momento maravilhosamente bom que Ele nos concedeu para podermos estar aqui. Sabe, nós quando estamos na igreja, queremos logo que Deus responda às nossas orações e que Ele traga para nós aquilo que nós necessitamos. Muitos não vêm à igreja porque cansaram. Eu vim à igreja e não vi Deus a fazer nada na minha vida, então me cansei, não quero mais ir à igreja. Alguns pararam de orar, disseram, eu estou a orar muito e vejo que mesmo orando, as coisas na minha vida não estão a acontecer. Mas quando nós abrimos a Bíblia, nós vimos Deus a dar uma orientação. Não há nada melhor do que nós vermos a manifestação de Deus sobre as nossas vidas. Quem está me ouvindo diz amém. Então Deus disse assim que se você quer dar fruto, você tem que permanecer nele. Não é uma questão de eu vir à igreja apenas e orar. Não é uma questão de Deus ver os meus problemas. Algumas pessoas atribuem isso. Dizem, não, Deus está vendo os meus problemas, Deus vai resolver. E os problemas não são resolvidos. E as pessoas começam a questionar, por que que meus problemas na vida não estão a ser resolvidos? Deus escreveu e orientou. É como um cardápio. Look at me. Eu quero que tu prestes bastante atenção. Não sei o que se passa com o som hoje. Alguma coisa não está bem. Filho, tudo bem? Oraste? Jantaste bem? Cadê a tua esposa? Você lhe deu arroz ontem, né? É fungo mesmo. E está assim por quê? Está com cara de arroz. Ele, quando come fungo, ele... Quem está me ouvindo diz amém. Ok, existem aqueles que vêm a Deus e existem aqueles que permanecem. Há uma diferença entre eu vir a Deus e a outra em eu permanecer a Deus. Alguém pode estar questionando, mas como eu posso permanecer a Deus? Existem 3 maneiras de nós podermos permanecer a Deus. Jesus tinha um grupo de 3 grupos de discípulos. Tinha os de 72 discípulos, tinha os de 12, tinha os de 3. Há lugares em que o Senhor Jesus caminhava, os 72 discípulos seguiam Ele. E há lugares que Jesus caminhava que só ia com os 12. E há outros lugares que Ele ia que só entrava com os 3. Alguém está a ouvir o que eu estou a falar? Não são todos que vieram até o Senhor Jesus e permaneceram nele. Ele disse que se nós queremos dar fruto, se nós queremos triunfar, se nós queremos vencer, nós precisamos permanecer nele. A permanência é uma diferença em eu vir até o Senhor Jesus. Há muita gente que veio ao Senhor Jesus, não permaneceram nele. Quando nós começamos a abrir a Bíblia, nós vamos ler o livro de Gênesis. Deus aparece a Adão e Eva e Deus dá a eles uma instrução. Deus diz a ele, olha, não comam da árvore que está no meio do jardim. O dia que vocês comerem dele, certamente morrerão. Deus orientou os que eles deviam fazer e que não deviam também ter feito. E a palavra do Senhor diz que eles ouviram a voz de Deus, eles perceberam a voz de Deus. Enquanto Adão permanecia na orientação de Deus, a Bíblia diz que o jardim estava sob controle de Adão.
O leão habitava entre os humanos. A serpente não mordia. Era tudo natural. A família estava estruturada. Look at me, please. O que mantinha a estrutura no seio daquela casa não era apenas Deus, era a orientação dada e eles obedeciam. Qual era a orientação? Que Deus tinha dito que elas tinham que permanecer. E não havia morte, não havia enfermidade, não havia problema. Estava tudo sob controle. Por quê? Porque eles permaneceram no que Deus lhes tinha dito. E a Bíblia diz que tudo era normal, tudo caminhava bem. Não havia nem nada fora do controle. Razão pela qual que nós vimos até que um dia Satanás observa neles e vê. Eu vou te dizer uma coisa: o diabo é muito mau. Satanás é um ser extremamente mau. Ele olha aquela família estruturada, olha aquela família estável, então ele toma decisão em destruir aquela família. E ele entra na serpente. Quando ele entra na serpente, ele começa a dar uma instrução que quebrava a instrução que Deus lhes tinha dado. Ele começa a dizer: olha, por que você não come do fruto que está no meio do jardim? Adão olha e disse, a Eva diz: não, Deus disse que o dia que nela comermos, certamente morrerá. A Eva estava a tentar dizer a Satanás em que se nós quebrarmos a permaneça na instrução, nós vamos morrer. Mas ainda assim, Satanás insistentemente insiste. O que é que o diabo insistiu a eles? Para que eles quebrassem aquilo que Deus os tinha dito. Vou te dizer uma coisa: toda vez que o diabo querer destruir a sua vida, a primeira coisa que ele vai te dizer é procurar você quebrar aquilo que Deus orientou. Ele vai procurar te instruir para fazer uma outra coisa que Deus não falou. E a Bíblia fala que eles quebram o princípio. Em vez de permanecerem naquilo que Deus tinha dado, ele não permaneceu. E quando ele não permanece, automaticamente a morte entra. Não era vontade de Deus que eles morressem. Deus nunca tinha proporcionado a morte para homem e mulher. A vontade de Deus é para que o homem tivesse uma vida e vida com abundância. Assim Deus quer para ti. A vontade de Deus é que eles fossem uma família estável e feliz. Mas para que essa família estivesse estruturada, tinha que ter uma coisa. A primeira coisa é permanecer no que Deus lhes tinha dado. Escuta, a proteção só é proteção quando Deus está presente. A Bíblia diz: em vão vigia a atalaia, se Deus não estiver a vigiar. O casamento só é casamento feliz quando Deus é o centro do relacionamento. A vida só é vida quando Deus é centro do relacionamento. Nem todas as coisas, vou te dizer uma coisa: hoje mundialmente conhecidos, os países mais calmos são os países que não têm guerra. Os países mais calmos são os países que mais há suicídio. As pessoas tiram as suas próprias vidas sem saber por quê. Porque o vazio que existe no ser humano, só Deus poderá preencher. A Bíblia diz que eles quebram o princípio que Deus tem instituído. E quando eles quebram, a morte entra. Por que que a morte entra? A morte entra porque eles não permaneceram é aquilo que Deus lhes tinha orientado. Eu vou te dizer uma coisa: não importa quantas pessoas vão conhecer, aplaudem a sua vida, não importa quantas pessoas te respeitam e te honrem, se você não permanecer na ordem de Deus, aquilo que virá não vai permanecer para sempre. O único que pode fazer as coisas permanecer eternamente é a presença e a glória de Deus sobre a sua vida. Levanta a tua mão e dê glórias a Deus. Aplauso ao nosso Senhor Jesus. Bem forte. Mais forte ainda. Existem 3 princípios para você poder permanecer na presença de Deus. Alguém pergunta para mim: não, profeta, como é que eu posso permanecer? Eu venho na igreja, eu durmo aí, eu oro, eu venho à igreja. Será que eu assim não permaneço na presença de Deus? Segundo a palavra de Deus, não. Existem 3 princípios para você poder permanecer na presença de Deus.
Eu gostaria de pedir aos irmãos, se pudessem, alguém abrir para mim a Bíblia no livro de São João, no seu capítulo 16, no seu versículo 7, por favor. Francisca, help me. Ajuda-me a fazer essa leitura. Aumenta só mais a visualização no ecrã. Obrigado, filha. Pode sentar. Muito obrigado. Eu vou contar até 3, irmãos vão ler comigo. 1, 2, 3. Não. Leia. 1, 2, 3. São João 15, 7. Ok. 8. Não, repete o 7. Aquele não parecia 7, não. E sim, fui enganado. Quem está me ouvindo diz amém. O que é que diz? Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês. Wait, look at me. Olha o que o Senhor Jesus disse. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, quer dizer que Cristo condiciona a resposta das suas orações na sua permanência nele. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão, quer dizer que você não pode pedir o que quiser e ele te responder se você não permanecer e as palavras dele não permanecerem em você. Você está entendendo isso? Jesus disse, não, você só tem que pedir para mim te responder. Não, Deus responde todo. Não, Deus atende. Deus ouve todas as orações, mas não responde todas as orações. Existem pessoas que querem que Deus responda às suas orações e não querem permanecer em Deus e na sua palavra. Vou te dizer uma coisa, Isaías 59, a palavra do Senhor diz o seguinte, que os ouvidos do Senhor não estão gravados para não ouvir as vossas orações, nem a sua mão está encolhida para não poder abençoar-vos. Mas o vosso pecado faz separação entre você e o vosso Deus. Sabe o que é que eu quero te fazer entender? Que Deus nunca vai responder a oração de uma pessoa que anda de qualquer forma. Escuta uma coisa, Deus é um Deus organizado e Ele obedece os princípios dEle. Há pessoas que pensam que Deus vai responder às suas orações andando de qualquer forma. Por isso que você vê que as pessoas vêm na igreja, mas não querem se converter. As pessoas querem se convencer dos seus maus caminhos. As pessoas querem mostrar que parece que a igreja é um local que Deus aceita a pessoa de qualquer forma. Vou te dizer uma coisa, Deus te aceita do jeito que você vem, mas você não pode permanecer do mesmo jeito. Não tem como Deus andar em comunhão com uma pessoa que vive no pecado. Escuta, a Bíblia diz que não existe comunhão entre a luz e as trevas. Deus não pode andar com uma pessoa que vive uma vida de qualquer forma, que anda de qualquer jeito, que come de qualquer jeito, que dorme de qualquer jeito. Deus não te vai responder, porque Deus é Deus de princípio. Quando você abre a Bíblia, você vai ver que a vontade de Deus era que Adão e Eva vivessem bem e nunca morressem. O que leva a morte a entrar naquela família é porque eles começaram a pecar contra Deus, começaram a trazer aquilo que Deus tinha proibido. A Bíblia diz que havia uma vez que Josué pegou o povo de Israel, foram até a batalha, e a palavra do Senhor diz que indo eles à batalha, eles foram e perderam a batalha. E Josué começou a questionar, disse, why God? Por que Deus eu estou a passar isso? Por que é que nós perdemos? E de repente Deus disse, alguém entre vocês pecou, alguém desobedeceu a minha voz e eu me ausentei. Escuta uma coisa, Deus não tem comunhão com pessoas que vivem uma vida de pecado.
Ou você abandona o pecado, ou Deus caminha contigo. Ou você larga o pecado, ou Deus caminha contigo. Não existe como você ter a resposta daquilo que você quer andando com Deus. E Deus disse: separa as tribos. Josué começou a separar as tribos. Alguém de vós pecou contra mim. Uma única pessoa que pecou. A Bíblia diz que o povo inteiro perdeu. Você pode estar vivendo consequência de coisas que você persiste em fazer. Você faz 80%, mas 20% você entrega a tua carne, entrega os teus desejos, entrega a tua vontade. Vou lhe dizer uma coisa: não segundo a minha palavra, mas segundo a palavra de Deus. Não segundo o que eu acho, mas segundo o que Deus determina. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há comunhão entre o pecado e Deus. Ou você pare de caminhar segundo os desejos do teu coração, ou Deus não te vai responder a tuas orações. Pode achar que Deus, o amor de Deus nunca é igual à resposta de Deus. A pessoa que diz assim que não, Deus me ama e Deus vai me ajudar. Deus vai te ajudar dentro dos princípios que Ele mesmo instituiu. Se você persistir e continuar a levar a sua vida da forma que você acha, da forma que você quer, vivendo no adultério, vivendo na prostituição, vivendo no alcoolismo, vivendo uma vida que o mundo é igual a você, crente na igreja, mas quando sai da igreja anda de qualquer jeito. E você procura feiticeiro. Não há feiticeiro. Vou te dizer uma coisa: que pode tocar uma mulher ungida e santa na presença do Senhor. Não há demônio que pode entrar numa casa onde Jesus habita. Ele disse assim: para que um demônio, para que um bandido entrasse numa casa, teria primeiro que romper os que estavam à frente. Uma casa segurada, não tem como demônios entrar. Primeira coisa que segura a casa não é oração, é a santidade. A Bíblia diz assim no livro de Hebreus, que sem santidade ninguém pode ver Deus. Não importa se o teu pai é pastor, se a tua mãe é pastor, se o teu pai ora, se você ora como, mas se não houver santidade, não tem como Deus entrar naquela família. Não importa quantas orações que vocês façam. Não, nós estamos a orar todas as sextas-feiras e a família não está a mudar. A questão é que vocês estão a trazer oração na sujeira. Como é que Deus vai operar se vocês andam de qualquer maneira? Como é que Deus vai operar? Dançam louvor, também dançam quizomba. Como é que Deus vai operar? Namora com mulher que não te pertence. Escuta, não segundo eu, segundo a palavra de Deus. O salário do pecado é a morte, ponto final. Não há comunhão, não há conversa. Deus não conversa, Deus não negocia a sua santidade, porque sem santificação ninguém verá a mão de Deus. Levanta a sua mão e dê glórias ao Senhor. I know. Eu sei que você vai dizer: não, a misericórdia de Deus me alcança. Escuta, não confunda a misericórdia de Deus com a lei, com os princípios, com o juízo de Deus. Deus é misericordioso sim, mas também juiz. Quem foi que criou o inferno? Não foi Satanás. Quem foi que criou o inferno? É Deus que criou para o diabo e os seus seguidores. Vou te dizer uma coisa, moça: pode continuar a levar essa vida de adultério do jeito que você quiser. Ninguém está a te ver, mas vou te dizer: só existe uma coisa que vai te trazer ou a morte, ou a morte, ou a morte. Não tem conversa no meio disso. Ninguém precisa te ver. Sabe o que é que faz Satanás entrar em família, destruir? Não é porque a família não conhece Deus, é porque cada um quer andar da sua maneira de viver. Cada um quer viver do seu jeito, cada um quer fazer do seu jeito. Eu não consigo perceber como é que uma pessoa diz que é cristão, na boca dele toma santa ceia, mas também toma cerveja. Eu não consigo entender como que uma pessoa diz que o corpo dele é templo do Espírito Santo, mas também coloca o corpo dele na prostituição. Escuta uma coisa, ponto final, segundo a palavra de Deus, não segundo eu. Não tem como Deus andar com uma mulher que vive uma vida de adultério. Sabe o que é que adultério segundo a palavra de Deus? É você relacionar sexualmente com a mulher que não deu casamento. Sabe o que eu quero te dizer? Não importa quanto tempo você namora com ele, mas se nunca te levou no altar, não pode deixar te levar para a cama. Eu quero te dizer uma coisa: eu posso até dizer que Deus vai te ouvir, mas
segundo a Bíblia, não segundo eu, Deus nunca vai responder uma pessoa que vive uma vida de qualquer forma nefa. Deus não negocia a sua santidade, Deus não negocia os seus princípios. O que está travando a sua vida não é Satanás, é você mesmo que está a viver na sua má maneira de viver. Você crente, você também é mundano. Não há negociação entre Deus e o diabo. A Bíblia diz que quando Satanás pecou, Deus expulsou do céu para a terra, porque Deus não negocia com Satanás. Satanás pode tentar negociar com Deus, mas Deus não negocia com Satanás. Por isso você vê que no inferno vai muita gente que tentaram ser crente, mas no céu nunca vai pessoas que caminham com pecado, porque Deus não negocia a sua santidade para qualquer um. Para ainda de orar e rever a sua vida. As tuas orações não estão a sair do teu teto por causa da maneira em que você está a viver. Eu quero dar uma coisa para ti. Se Deus pegasse teu telefone e pudesse ver as mensagens que você apaga no WhatsApp, as coisas que você vê, é isso que está a travar a sua vida. Sabias disso? É aquilo que está a travar a tua vida. Não é porque é demônio ou feiticeiro da tua família, é a maneira que você vê. Você apaga, mas o diabo viu. Você apaga, mas Satanás sabe quem é você. Vou te dizer uma coisa: não negocie a santidade. A Bíblia diz assim: sem santidade ninguém verá Deus, e ponto final. Não há conversa nisso. Não há como conversar nisso. Não há como dizer: não, eu permaneço em Deus, mas levo a minha vida de qualquer maneira. Neva, você nunca eu não posso dizer nada ao contrário disso. Nunca. Ou você volta para Deus, ou você espera morrer sem cumprir a promessa de Deus na sua vida. A promessa de Deus não se cumpre. É um corpo que carrega demônio e carrega Deus. Sem santidade ninguém verá Deus. Não tem como. Você vai dizer: não, o profeta está a pregar para mim. É para ti mesmo que eu estou a pregar. Porque se você não estivesse aqui, eu não estaria a pregar. Ei, vou te dizer uma coisa, moça. Look at me, please. Você pode pôr peruca azul, peruca vermelha, peruca branca, peruca amarela, colocar todo tipo de peruca que você quiser, colocar perna aqui, perna ali, jarda aqui, jarda ali, jardar até o dedo, até os dentes, porque agora estão a jardar tudo, estão a jardar até os dentes, até a língua, até os lábios. Você vê a pessoa, lábio parece focinho de porco. Estão a tentar criar todas as coisas possíveis para atrair homem. Vou te dizer uma coisa, moça, você que me está a ouvir nessa manhã, nessa tarde, não sei que hora que você vai ouvir, ou que hora que você está a me ouvir, a partir da internet no teu país, não sei. Vou te dizer uma coisa, moça, você pode ter a melhor perfume mundial, as pessoas olharem para você para te aplaudirem, para manter um casamento feliz. Não basta ter uma tissagem azul, branco ou preto ou vermelho para manter um casamento feliz. Não basta ter uma peu que toma banho com ouro ou com leite neva para manter um casamento feliz. Jesus precisa estar no meio, porque você pode lavar o teu corpo, mas o que o demônio vê não é o teu corpo, é a tua vida. Se foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu quero te dizer uma coisa, moça. Não é porque não tem homem no teu caminho, ou homens estão a vir brincar você, não. É a maneira que você leva a sua vida. Você pensa, basta orar, Deus fará. Não. Segundo a palavra de Deus, não basta orar apenas, mas é necessário que o teu coração, a Bíblia diz: amai o Senhor de todo o teu coração, a tua alma, o teu espírito. Quer dizer que eu não posso amar mais Deus do que a minha esposa, não posso amar mais Deus do que o meu trabalho, não posso amar mais Deus do que qualquer coisa. Deus precisa ser o centro da sua vida. Se você quer ver Deus na sua vida, vou te dizer: uma negociação com pecado, ou você para de viver uma vida adúltera. Você vem na igreja, olha para mim e se envolve de qualquer maneira, pensa que Deus não te vê. Ok, Deus está olhando para você, está te alertar. Desperta-te, tu que dorme, porque Cristo te resplandecerá. Deus quer levar a sua vida a uma dimensão terrível, mas você está brincando. Não negocie a santidade de Deus. A
santidade de Deus não se negocia. Na minha família ninguém casa. Basta conhecer um namorado. Já foi com ele na cama. Como é que o Espírito Santo vai habitar em ti? Adúltera. Segundo a palavra de Deus, se eu falar menos, vou embelezar. Alguém está ouvindo o que eu estou a falar? Não, na minha família ninguém está casado. Eu não caso, não. Minha irmã. Só conheceste eu e hoje, já foram na cama. Tua fé, minha vida está complicado. Não vê mulher, já quer se colher para a cama. Você pensa que ninguém está a te ver. É isso que está a abrir porta para o diabo pegar a sua vida. Chuta, o pecado é tão ruim, pode fazer você morrer esse ano. Não brinque com o pecado. Pergunta a Abraão, pergunta a Davi, que brincou com o pecado, se rebentou. Davi brincou com o pecado, se rebentou. Não tem como você brincar com o pecado e continuar a caminhar bem. Não tem negociação com o pecado. O pior pecado que existe é pecado sexual. Moça, eu não tenho como te falar, moça. Sabe por que o pior pecado é o pecado sexual? Porque o teu corpo é o único espaço que Deus precisa entrar para operar. Então quando você peca, você abraça sujeira em você. Então Deus quer entrar, mas fica impedido de entrar, porque Deus não entra numa casa suja. Deus responde a tua oração. E quando a oração chega até por cima do teto da tua casa, para entrar, encontra demônios por cima do teto. Demônios começam a dizer a Deus: essa oração não pode chegar aqui, porque ele está em pecado. Ele tem uma coisa que é nossa. E você aí embaixo começa a sofrer, sonhar mal, doente, toda hora. Complicação na vida sentimental. Começa a se questionar: mas não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida. Está a me feitiçar? Não está a te feitiçar. Você está a brincar com a tua vida. Ei, Judas, um dia Jesus queria operar. Sabe o que ele disse? Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Quem já me ouviu diz amém? Segundo a Bíblia e não segundo eu, que o homem só pode te levar na cama se te levar no altar. Segundo a Bíblia, não segundo eu, o homem só pode te levar na cama se te levar no altar. Segundo a palavra de Deus, não segundo eu. Se esse homem não te leva no altar, não vai com ele à cama. Dentro dos princípios de Deus, eu tenho dito alguma coisa, eu tenho dito sempre às irmãs: escuta, casaste e não está a dar, não trai, deixa. Não, eu casei, ele está a se comportar mal, eu lhe falo, ele não me está a ouvir. É melhor deixar do que você viver no pecado. O salmista disse assim: do pecado a minha mãe me concebeu. Escuta, pecado tem consequências geracionais. Há filhos, há situações que tu estás a viver hoje, é por causa dos pecados que os teus pais cometeram. Se os teus pais não cometessem aquele pecado, tu não estarias nas condições em que tu estás hoje. Por isso que Deus não negocia a santidade dele. Razão pela qual que você vê que as orações no seio da tua família
não estão a passar do teto. Os ataques na sua vida estão cada vez maior. Por quê? Não é porque Deus não ama você, é porque você carrega algo que pertence a Satanás. E por você carregar isso, os demônios têm acesso para tocar a sua vida. Look at me, please. Aleluia. Ouve. Você lembra de José? A Bíblia diz que Deus promete José para se tornar governador. E de repente o diabo envia uma mulher, que é a mulher de Potifar. A idade de José era uma idade boa, jovem. Era bonito que nem eu. Quem chama me diz amém? Olha para quem está à tua direita, à sua direita, à sua esquerda. Diz a ela assim, olha nos olhos dele, diz a ela assim: do jeito que eu estou a te ver, não é o mesmo que Deus está a te ver. Olha nos olhos dele, fala assim: para de viver no pecado. Não, olha para ele e diz assim: para de viver no pecado. Olha para ele e diz assim: o diabo vai te matar. Alguém lembra de José? Quem lembra de José? A Bíblia diz que Deus fala com José. Deus disse a José: José, você vai se tornar governador, mas há um princípio. Nunca faças isso, aquilo, aquilo. Aparece uma mulher na melhor fase da idade de José. Aquela fase de... Segundo a palavra de Deus, e não segundo o profeta Elias. Tudo que eu vou falar para ti é segundo a palavra de Deus, não segundo o profeta. A Bíblia diz que José, de repente aparece uma mulher que queria se deitar com ele. Ninguém saberia. Era só pum, pum. José tinha vontade, tinha. Tinha desejo, tinha. Mas há uma questão aqui. Se José se deitasse com a mulher de Potifar, José nunca se tornaria governador. Hey, olhe para mim. Moço, moça, sexo. Escuta, vou te dizer. Olhe para mim. Sexo não é prazer. Sexo é roubo de destino. Quando você se envolve sexualmente com alguém, você pode matar um grande destino que Deus proporcionou antes para você. Sexo não é prazer, sexo é espiritual. Cuidado com o sexo. Satanás te prende no sexo. Por isso que você vê até os grandes jogadores, quando eles estão para ir jogar, eles estão ausentes um tempo para ficarem fechados. Por quê? Porque sexo não te rouba as suas energias. Sexo te rouba o destino. Você pode morrer como miserável, morrer antes do tempo através do sexo. Quem já me ouviu diz amém. Todo homem que você teve envolvimento sexual com ele, depositou alguma coisa em ti, tirou alguma coisa de ti. As consequências podem vir 10 anos, 20 anos depois. Toda mulher que você se envolver com ele, depositou alguma coisa em ti, tirou alguma coisa. Segundo a Bíblia, e não segundo o profeta Elias, quando duas pessoas se relacionam sexualmente, eles se tornam um só. Por isso Deus bania terrivelmente o adultério. Ele dizia assim: não adulterarás, não adulterarás, porque Deus sabia que as consequências do adultério são terríveis, podem ser irrevogáveis. As consequências podem não ter volta. Ei, moça,
Às vezes Deus te levantou como uma exército, como uma guerreira na tua família, mas você está brincando com a sua vida. Pessoas vão começar a morrer diante dos teus olhos. Satanás não brinca desse diabo. Alguém tem que entender o que eu estou a falar. Look at me, please. A Bíblia fala que José prefere deixar a roupa dele e foge. Assim que José foge, a roupa dele fica. O mundo condenou ele como adúltero, mas Satanás não tinha como lhe condenar, porque o diabo sabia que ele era santo. Se José se envolvesse com a mulher de Potifar, José nunca iria se tornar governador. Preste atenção. Teria prazer naquele momento, mas não iria se tornar governador. Se José não se tornasse governador, os seus irmãos não viriam para o Egito. Se os irmãos não viessem no Egito, não iriam se multiplicar. Preste atenção. Se não se multiplicassem, não teria hebreus dentro do Egito. Se não tivesse hebreu no Egito, os pais de Moisés não teriam nascido. Se os pais de Moisés não nascessem, Moisés não teria nascido. Se Moisés não nascesse, não teria divisão, não teria as 10 leis, as 2 tábuas de lei. Se não tivesse as 2 tábuas de lei, a Bíblia nunca teria sido escrita. Se a Bíblia não fosse escrita, nós nunca reconheceríamos o Novo Testamento, nunca saberíamos o que Deus fez. Mas se nós soubéssemos o que Deus fez, nós estaríamos perdidos por causa do sexo. Quer dizer que José, se caísse com aquela mulher, o destino estaria perdido. Ei, moço, segura a tua vontade, não se deixe levar. Escuta, Satanás está te enganando. Isso é uma mentira do diabo. Deus está chamando atenção em alguém que está a brincar com fogo. Não brinca com fogo. Passa fome, mas não se rende. A tua vida não custa peruca de 300 mil kwanza. Passa fome, não se rende. A tua vida não custa iPhone 17 nem 16. Passa fome, não se rende. Mantenha a sua vida na santidade, porque Deus vai precisar do teu corpo para transformar e libertar vidas em nome de Jesus. Escuta, a chamada de Deus na sua vida vai ser tão dura hoje que vai te dar vontade de sair no meio do culto. Você vai sentir tipo que eu estou a falar diretamente contigo. É Deus a falar diretamente contigo. Para de brincar com a sua vida. Não negocie a sua santidade. A santidade não se negocia. Aleluia. Look at me, please. Não negocia a sua santidade. Não, eu estou a passar mal. Eu vou. Não. Se você está a se comportar mal, eu vou te deixar. Mas adulterar, eu não quero levar essa vida. Se não está a dar, não vamos caminhar mais junto. 2 pessoas não podem caminhar juntos se não estiverem de acordo. Mas uma coisa, eu viver no pecado. Quem está me ouvindo diz amém. Olha nas tuas mãos. Olha nas tuas mãos. Olha bem nas tuas mãos. A minha pergunta vai, olhando nas tuas mãos, você é leal contigo mesmo e com Deus? Não me responde, responde contigo mesmo. Quando você está sozinho, o que é que vem na tua cabeça? O que é que vem nos teus pensamentos? O que é que você vê? Como é que você pensa na sua vida? Vou te dizer uma coisa. Deus precisa dessas mãos para libertar vidas. Você está a entender? Deus precisa dessas mãos para salvar vidas. Você está a entender? Aquela enfermidade na tua família, aquele problema, precisa de você para poder transformar a vida. Não brinque com o teu corpo, porque Deus quer habitar dentro do teu corpo, porque o teu corpo é o único transporte para guiar o Espírito Santo. Alguém está a entender? Não está a aguentar casa. Não fica a brincar assim. Ficou. Não está a dar casa. Não, eu não estou a aguentar
arder coração, vem casa. Vem aqui amanhã, papi. Eu quero casar. Quer casar com a minha noiva? Família do noivo, faz pedido em casa. Não fica brincar. Sobe, desce, sobe. Sobe, o diabo está de olho em você. Por isso é que as tuas orações não estão a ser ouvidas. Por isso é que os teus negócios não estão a crescer de onde deviam. Por isso é que a sua vida não está aí até quando devia. Estás a procurar feiticeiro aonde? Feiticeiro mesmo é você. Eu acho que depois desse culto você não vai me dar paz do Senhor. Não interessa. Me dá paz do Senhor depois do culto. Pode não ver a oferta do pregador, mas eu quero te ver no céu. Eu quero te ver no céu. Eu quero te ver no céu. Alguém está entendendo o que eu estou a falar? Escuta, as igrejas estão cheias, mas as pessoas estão vazios de Deus. As pessoas oram, estão a procurar os profetas. Vai ali, vai ali, vai ali, vai ali, vai ali. Uns estão a lhes dar bebê xixi. Quem está me ouvindo diz amém. Tudo isso que está acontecendo no mundo é porque as pessoas estão vazios de Deus. Alguém está entendendo o que eu estou a falar? As pessoas estão o quê? Vazios de... Por que as pessoas estão vazios de Deus? Olhem para mim. As pessoas têm uma santidade externa, exterior. Ninguém quer carregar Deus. Você quer que Deus entre e opere na sua vida? Look at me. Mas odeia o teu irmão. Odeia a tua irmã. Quando reúnem em família, ficam a falar mal dos outros. A mesma boca que fala Deus opera milagre. Jesus está lá. Jesus pode estar lá e não está em operação, sabe? Não confunda o estado de Jesus e a operação de Jesus. Ninguém entende. Jesus está lá. Ele está lá, mas está a te olhar. Você lembra do barco? Oh, look at me. Quem está me ouvindo diz amém. Quem lembra do barco? O que aconteceu no barco? Quando a tempestade veio. Por que o barco afundou? Quem estava dentro do barco? E quem? Jesus estava no barco, mas o barco o quê? Afundou. Por que o barco afundou? Não é porque Jesus não estava lá. Jesus está lá, mas está embora dormir. Por que Jesus está a dormir? Por causa do jeito que você está a levar a sua vida. Ei, recua. Olhe para mim. Recua. Stop. Para. Olhe para mim. Para e reflete a sua vida. Por que Deus te trouxe nesse culto? Por que Deus está a falar contigo? Porque Deus sabe que 70% você deu a Ele, mas 30% você guarda. Você tem uma imagem de cristão, mas não tem uma vida de cristão. E Cristo chama esse posicionamento, sabe de quê? De hipócrita. Não é só... Ok. É a Bíblia que diz isso. Não tem nada a ver comigo. Look at me. Você não pode olhar para mim como se eu fosse o dono da Bíblia. Não. Segundo a Bíblia, o diabo está a entrar em família, está a destruir família. Casas de família estão a fechar, porque pessoas estão a morrer como se fossem nem galinha, porque não há ninguém que pare o espírito da morte, porque pessoas que Deus poderia usar estão a levar a vida de qualquer maneira. Alguém está ouvindo o que eu estou a falar, moça? Eu já vi uma moça, eu já falei isso várias vezes. Eu já vi uma moça, funilo. Já falei isso várias vezes.
Eu olhei na moça, filha. Funilo. Está vendo funilo? Sabe funilo? Como é que é? Hã? Como é que é a estrutura de funilo? Funilo. Quem já me ouviu diz amém? Já vi, moça? Não basta ser funilo, filha. Está vendo? Quer dizer, aquela tem nem mais madeira. Aquela é betão. Está vendo, pessoal? A parte daqui de baixo ficou em cima. Você vê, né, tipo a calça, a saia tem que vestir em cima. E a camisola tem que pôr embaixo. Você vê nas costas, parece que é onde que tem aqui a saia. As costas bem grandes, boa de carne. Aqui embaixo onde tem que ter carne, não tem. Carne está lá em cima. Funilo. Você olha assim. Isso é deformação natural. Esse parece que veio com quê? Quem está... Malformação. Olha, as costas bem grandes, cheia de carne. Onde tem que ter carne, não está lá. Onde não tem que ter carne, tem lá todas as carnes. Quem já me ouviu diz amém? Funilo. Ela está andando, tipo, está a lhe puxar aqui. Eu olhei e disse, sangue de Jesus tem poder. Isso não é normal, isso é um demônio. Escuta, há pessoas, escuta, vou te falar uma coisa, parece mentira. Há pessoas que são tão feias, parece demônio. É verdade. É verdade. Mas é mesmo um ser humano. Não, todo mundo é bonito. Não, nem todo mundo que é bonito. A pessoa mesmo, você vai orar. Eu já consagrei uma criança. Eu menti no altar. Quem está me ouvindo diz amém. Você vê o miúdo. Eu fiquei com pena do miúdo, mas quem estragou aquele miúdo é o pai dele. Quem está me ouvindo diz amém. É verdade, irmão. Eu tenho um amigo, a mãe me conhece. Nós temos um amigo. Aquele amigo, todos os pastores costumam dizer: você se ficasse mais 2 minutos no vento da tua mãe, ia sair demônio. Ele é assim, barriga escuro. Barriga dele não vem em sua frente. Ocupou até aqui, todo esse lado. Ele nem vê pé dele. Eu disse: a última vez que você viu o teu pé só foi no espelho. Quem já me ouviu diz amém? Mas eu vi a moça. Quando olhei pelo marido dela, eu disse: esse é teu marido? Ele disse: é meu marido. E o marido dela falou que ama muito a mulher dele e tal. Eu disse: uou. Por algum momento pensei que fosse filme aquilo, teatro. Mas depois vi que tem filhos. Deus me fez entender que a permanência do relacionamento não depende só da beleza, mas depende da presença de Deus dentro do casamento. Eu conheço moças lindas, bonita, só os perfumes, só trabalham, têm dinheiro, linda, bonitas mesmo, linda, cores. Peruca de 300 mil, de 400 mil, de 500 mil kwanza. Marido está onde? Está no marido. Está no marido. Só vem pessoas para provar. Prova lá um bocado, depois deixa. Vem mais outro, prova um bocado, depois deixa. Aquele vem, sabe por quê? Porque Jesus não está lá dentro. Jesus precisa ser o centro.
Nós, no outro lado aqui, temos o ginásio. As pessoas vão lá tirar barriga, as moças tirar barriga. Vou ficar bonita. Vou te dizer uma coisa, moça. Você pode ser bonita, ok, você vai ser bonita, todo mundo vai olhar, vai querer. Isso é bom. Não, mas para poder manter um relacionamento saudável e bom, Jesus precisa estar dentro desse casamento. Se Jesus não tiver, ele vai vir, vai embora, vai vir, vai te tornar comida de porcos. Aqui então fica eu estou a falar. Aplauda o nosso Senhor Jesus bem forte. Bem mais forte, bem mais forte. Eu disse bem mais forte. Eu gostaria de perguntar como é que está a sua família. Como é que está a sua família? Look at me, please. Como é que está estruturada a sua família? Eu não estou a falar de uma forma de pai, mãe, filho. Estou a dizer qual é o espírito que domina sobre a sua família. E por que esse espírito não sai? Por que a tua família está do jeito em que está? Doenças, mortes prematuras, problemas até de problema, solteirismo. Por que isso está assim? Não é porque vocês não oram, porque até muitos de vocês oram e conhecem Deus. É porque a vida que vocês levam afasta Deus de vocês. A vida que você leva mantém Deus longe de ti. O cristianismo não é apenas orar. Jesus disse assim: aquele que permanecer em mim, permanecer nas minhas instruções, permanecer na minha lei, permanecer na minha palavra, permanecer nos meus ensinamentos, permanecer na santificação. Porque a Bíblia diz: sem a qual ninguém verá Deus. Não, Deus me prometeu, Deus me profetizou, profetizaram-me alguma coisa e vai acontecer. Escuta, você vai morrer, a promessa não vai se cumprir se você não andar na santidade. Não negocie a sua santidade. Quem já me ouvir, diz amém. Por isso que você vai ver que quando Deus chama Moisés, Deus diz: Moisés, tu precisas ficar aqui na montanha. Por que é que Deus manda Moisés ficar na montanha? Para tirar ele os deuses do Egito. O que fez o povo ficar 40 anos a girar no mesmo lugar, sabe o que? Não é porque eles não oravam, é porque eles não obedeciam a Deus. Permitiram, começaram a adorar ídolos, levantar coisas que Deus tinha proibido. E onde eles podiam chegar em 40 dias, fizeram 40 anos. O lugar que eles chegariam em 40 dias, fizeram 40 anos. Por que foi a demora? Você pode estar fazendo a tua bênção demorar por causa da maneira que você leva a sua vida. As coisas podem estar complicadas na sua vida por causa do jeito que você leva a sua vida. Jesus Cristo te apela hoje a voltares para Ele. Ninguém pode enganar-se a si mesmo. Ninguém está aqui nesse lugar e pode enganar a sua conduta. Todos nós sabemos como temos andado na presença de Deus. Ninguém. Ei, como é que você se veste? Tem pessoas que já se vestem para seduzir outras pessoas. Quando isso acontece contigo é porque há um demônio dentro de ti. Tem pessoas que estão a vestir, mas ele sabe que eu vou me vestir para seduzir meu patrão, para seduzir aquele irmão, para seduzir aquela irmã. Quando todo mundo fica a olhar para mim e isso me faz bem, você está endemoniado. Isso é demônio. A Bíblia diz: ai de você que deixar cair um desses pequeninos, ai de vós. Alguém tem que entender que eu estou a falar. As pessoas se vestem de qualquer maneira e eles saem de casa. A intenção é seduzir o seu irmão, a intenção é seduzir a sua irmã. O que você se esquece é que essa conduta fará Deus se afastar de ti e os ouvidos de Deus não estarem atentos para responder o teu clamor. Ei,
pessoas que até na igreja, agora, como diz, um pastor estava a pregar, ouvi esse testemunho. O pastor estava a pregar, uma irmã estava vestiu curtinha aqui, estava aí sentado. Pastor a pregar. Depois disse, e Josué disse: olha a cidade de Jericó. Vem! Tudo isso, coitado do pastor que estava a pregar, viu a irmã de curtinha, criou só uma mensagem para ver o Jericó da irmã. Você está a entender por que as igrejas estão longe de Deus? Você está a entender? Tem vezes que me dá vontade de chorar, de gritar, de morrer mesmo, por causa disso. Quantos continentes tem a África? Por favor, alguém fala para mim. 54 países tem o continente africano. Quem está me ouvindo diz amém. 54 países. Dos 54, acredito que 51 ou 2 são evangélicos. 2 ou 3 que são muçulmanos. Eu quero falar algo muito forte. Eu estava a vir de manhã e comecei a ouvir uma mensagem. Começaram a falar de grandes homens de Deus que transformaram histórias. Quando eu comecei a ouvir, eu só vinha primeiro Ayoba Babalola. Não, sim. Que? Nigéria. Comecei mais a ouvir outro, Nigéria, onde tem os maiores igrejas a nível de África. Nigéria, igreja de 100 mil pessoas, 200 mil pessoas. Nigéria, os maiores bilionários do país estão dentro das igrejas. A igreja está a construir na Nigéria, estão a construir uma igreja de 2 milhões de pessoas sentadas. Você consegue entender isso? 2 milhões de pessoas, não sei se daqui até nos anos 8 mil chega. Não há nenhuma estrutura a nível mundial hoje, não existe, que pode concentrar o número como que está a ser feito na Nigéria. Todos os grandes homens de Deus é Nigéria. Tibijoso é Nigéria, Pacha Cris é Nigéria, Ben Sandaús é Nigéria. E eu perguntei, parei, até quando será Angola? Até quando vai ser Angola? Até quando nós vamos também fazer? Deus disse para mim, me respondeu, é porque eu não tenho relacionamento com pessoas que levam uma vida dupla. Se vocês querem que eu venha avivar essa nação, vocês têm que pagar preço como os outros pagaram. E eu comecei a ouvir a história do Ayoba Babalola. Ele era um jovem normal e um dia tomou a decisão de começar a trabalhar. E Deus lhe apareceu. Deus lhe disse, ei, eu quero que você sirva, me abandone tudo. Ele veio até Deus, entrou um jejum de 7 dias. E Deus disse para ele, a partir de hoje é santificação. Ele começou a jejuar, começou a pregar sobre santidade. A igreja era maioritariamente muçulmana, não havia cristão, ninguém falava de Cristo. Ele era lá da aldeia, começou a andar na santidade, caminhar na santidade. Ele orava, ensinava as pessoas a caminhar. E ele orava tanto, jejuava tanto, que a história diz que um belo dia ele foi jejuar 40 dias. E ao sair do jejum foi para casa. E quando ele chegou em casa e começou, falou para que a esposa pudesse lhe dar de fazer comida. A esposa fez comida para ele. E os outros seus colegas ministeriais vieram até a ele e falaram, ok, a comida está na mesa, vamos orar. E eles começaram a orar. Ele disse, tá bem, mamãe Maria não dorme, por favor. Ele disse, tá bem, vamos orar. Então ele estendeu as mãos, começou a orar. Começou a orar para agradecer a comida. 5 minutos, 10 minutos, 1 hora de oração. A oração não parava. 2 horas de oração para agradecer a comida. A mão estendida.
a oração não parava. 4 horas a oração não parava. 10 horas a oração não parava só para agradecer a comida. 20 horas a oração não parava. 30 horas a oração não parava. Só para depois de 34 horas. Quando ele diz amém, nem as pessoas estavam lá, nem a comida também estava lá. Tudo desapareceu. Que homem era aquele? Ele orava tanto que houve um dia que ele saiu no monte em jejum e desceu para casa. E quando ele chegou em casa, mandou a filha dele fazer chá. A filha lhe fez chá. Por isso é que você vai entender. Por isso é que eu oro muito. Alguém falou para mim, profeta, é um pastor, construir uma igreja. Agora está bem, construir uma igreja de 2.000 pessoas. É a igreja que vai ser a sede. Eu disse, eu estou angustiado com isso. Eu não posso alegrar com uma igreja de 2.000 pessoas quando tem 50.000 pessoas no Zango que não são convertidas, não. Eu não posso me alegrar com uma igreja de 10.000 pessoas quando tem milhares de pessoas que não são convertidas. As pessoas vão na missa, mas não aceitam Jesus. As pessoas vão na igreja porque sabem que Jesus vai lhe dar casamento, vai lhe proteger. Ninguém vai na igreja porque ama a Deus. Eu disse, Deus, eu entrego a minha vida no teu altar, ainda que for para viver pouco tempo, mas um dia alguém tem que dizer que nessa nação passou um profeta, que através dele milhares de vidas foram salvos. Quem está me ouvindo diz amém. Eu quero contar o que aconteceu para os Estados Unidos para voltar para a Nigéria. Havia um homem, ele orava tanto a Deus, era tão caminhado com Deus que na nação dele já não havia bares, não havia time de futebol. Quando havia futebol não havia adeptos, porque todo mundo tinha entregado a vida para Jesus. Hoje tem pessoas que faltam na igreja por causa do mundial. Tem pessoas que idolatram mais Cristiano Ronaldo do que o próprio Deus. Que nojo! Tem pessoas que mamam mais ao Cristiano Ronaldo, o time de futebol, do que o próprio Cristo. Se você se comporta assim, a tua conversão não é verdadeira, porque não há ninguém que pode mais ocupar o lugar de Jesus no teu coração do que Ele mesmo. Ele disse, aquele que me ama mais, aquele que ama mais a mãe dele, o pai dele mais do que a mim, não é digno no meu reino. Cristiano Ronaldo se tornou Deus. Barcelona se tornou seu. Deus está olhando em você. Desde que você ficou tão amante desses pagões, o que é que já mudou na sua vida? Tem pessoas que são capazes de fazer tudo. Como é que você é capaz de entregar o teu coração a um time de futebol? Pergunta no teu irmão. Ele pergunta, você é cristão de onde? Ele pergunta ainda para ele. Talvez você até tens vergonha. Tem pessoas que nem vergonha tem coragem mesmo. Como é que você não é capaz de colocar um versículo bíblico no ecrã de Jesus, mas é só falarem que eu não consigo entender isso. Desculpa, eu não consigo amar alguém mais do que Jesus. Ok. ok. Você vai dizer assim, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. A Bíblia diz que aquilo que domina o teu coração. Alguém então fica eu estou a falar. Por isso que nós não vimos Deus. Colocamos tantas coisas nos nossos corações acima de Deus. Hoje eu não vou profetizar para ninguém, não vou orar para doente. Hoje não. Hoje não. Não vou profetizar, não vou orar para doente. Hoje vou orar pela tua restauração na presença de Jesus. Jesus precisa de você. Quem está ouvindo que eu estou a falar? Como é que você ama? Como é que você é capaz de amar tanto futebol do que Deus? Ei, me diz ainda, me explica ainda. E as pessoas dizem assim,
Barça, ganhei. Eu perguntei a alguém, ganhaste quê? Messi. Como é que você vai idolatrar alguém que não te conhece, nem quer saber de ti? Jesus é! O feiticeiro quando vem, ele está lá. Quando coloca uma armadilha, ele tira. Quando estou aflito, ele me livra. Quando eu estou a ser perseguido, ele é o alfa. Quando querem me matar, ele é o ômega. Como é que eu vou colocar alguém mais do que ele? Por isso que as nossas orações não estão a ser respondidas. Os nossos corações ocuparam muito o lugar de Deus. A luxúria. Quem está me ouvindo? Os nossos corações que deviam ser centro para Deus está. Deus não está lá. Aleluia. Barça mais de quê? Real Madrid. E ganhamos, Real. Vai se converter, irmã. E quem já me ouvir diz amém. Eu admiro muito. Olha, eu entendi, eu estou a entender. Sabe o que é que acontece? Look at me. Você sabia que foram os pequenos brincos unidos que levantou grande ídolo? Eu não coloco nada na minha vida que esteja a ocupar o lugar de Deus. Nada. Nem a minha esposa, nem os meus filhos. Deus na minha vida está acima de tudo e de todos. Aleluia. Vou te dizer uma coisa. Coloque só Jesus acima de tudo. Por isso quero dar um conselho às mulheres. Está a ver teu marido? Está mais time de futebol do que Cristo. Lhe repreende. Tem irmã, nunca lhe vi publicar um versículo bíblico. Não é? Nunca. Joga só futebol, que Barcelona e Real Madrid. Eu costumo vos ver. Eu estou aí ver vosso estado. Estou a vos ver. Real. Agora quando o demônio vi, grita então Real. Ronaldo, vem Ronaldo. Messi, por favor, o demônio está me apertar. Vai que no Messi. Eu gostaria que Jesus tivesse que vir. Viria num dia de futebol. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Parece brincadeira, mas é distração. O tanto amor que você tem por esses. Você pode gostar de futebol, assistir futebol. É normal, não é errado, não é pecado. É normal, sim, é normal. Mas você não pode colocar no lugar de Deus. A pessoa para de orar porque tem, agora então que tem mundial. Eu não gosto de me distrair nessas coisas. Para mim isso é distração. Eu uma vez fui ler Bíblia. Para começar, por onde é que Jesus assistiu futebol? Jesus não assistiu futebol, também não gosto disso. Para mim é distração. Eu tenho uma coisa na minha memória. Olhe para mim. Eu tenho uma coisa na minha mente. Tudo que eu fizer tem que me dar resultados bons para mim. Ou para os outros. Eu não sei qual é o dia. Acho que nós estávamos de jejum. Onde Portugal jogou com Congo. Eu vi vossos estados. Eu vi. Bagaliago Magaiabo. Quando é que saiu o jogo? Vou falar uma coisa. Vou tirar o microfone.
O quê? Ok, suponhamos que Congo vencesse, ganharias o quê? Ok, suponhamos que Portugal vencesse, ganharias o quê? Viu? Você não ganha nada. É uma alegria que você vai sentir de uns minutinhos, que também não é teu, o dinheiro não entra no teu bolso. Você não ganha nada. Se você parar e refletir, você não ganha nada, absolutamente nada. Por que você faz? Porque há um espírito que te leva a fazer isso. Você pensa que é normal. Há um espírito que te leva você a pegar, a se prender nisso. Assiste, amém. Gosta de assistir. É normal. Mas não fica fanático. Não fique fanático. Imagina aquele 90 minutos que você fica aí, bem fanático, a gritar: ei, teu pé, o teu pé. E chuta! Parece que ele está a te ouvir. E chuta! Tem pessoa que já partiu televisão, morreu de... Você está morrendo de tensão na tua casa, eles lá, afinal embora combina. Depois disso vão se dividir dinheiro dele. Você vê isso aqui, tem lógica? Tem lógica. Isso é distração. Vou te dizer uma coisa. Podes ler isso que eu vou te falar. Todas as pessoas que mudaram o mundo, estou a falar pessoas com mente gigante, não são fanáticos dessas coisas. São fanáticos daquilo que eles querem se tornar. Sabe, eu sou fanático de quê? Sou fanático daquilo que eu quero me tornar. Porque se eu jejuar e orar, eu estou a investir naquilo que eu vou ser amanhã. Eu falo, a grandeza não vem pronto. A grandeza é manifestação daquilo que você faz no oculto. Não basta você estudar, não basta você dormir e acordar e falar assim: não, eu vou me tornar grande, eu vou me tornar grande. Não acontece assim. Ninguém se torna grande de um dia para o outro. Não, eu tenho sorte. Sorte é a linguagem das pessoas preguiçosas. Quem está me ouvindo diz amém. Aleluia. Quem está me ouvindo diz amém. Você tem que gastar tempo naquilo que você quer ser. Eu sempre chamo meus filhos, sento com ele, converso com ele, falo assim: o não você já tem, o sim você vai à busca. Vem cá. Vem cá. Quem está me ouvindo diz amém. Meu filho. Sentava com ele na sala. Tanto quanto esse, tanto com ele. Sentava, orientava-os. Meu sobrinho, meu filho. Filho da minha irmã mais velha. Perderam um pai muito pequeno. Desde então eu fui sempre pai, educação. Sentava com ele e falava: filho, você nunca vai se tornar que eu não quero ser como o papai. Para você chegar até o papai chegou, você tem que fazer isso. Tem que pagar preço. Enquanto todos brincavam, ele estava a estudar. Estuda, lê. Hoje, internacionalmente, foi reconhecido como cientista. Eu falei dele, estava na Rússia, chegou essa semana. Não há ninguém em Angola, ninguém, não existe um cientista como ele. Não existe. Ele é o primeiro. Mesmo lá na Rússia, Jornal de Angola publicou sobre ele. Se você olhar para ele, sentar com ele, você vai ver que ele não se tornou grande assim só. Vida dele é estudar. E eu sempre fui muito rígido para isso. Não baixe na escola, você tem que investir no que você quer ser. Ele sempre falava: papai é minha grande inspiração. Tantos contratos a vida de países. Quem é o teu pai? Quem é o teu pai? Quem é? Vou levar a conhecer pessoas por causa dele. Alguém está ouvindo o que eu estou a falar? Mas para que ele chegasse até aqui, não foi dormir, acordou. Quem está me ouvindo? Ei, não perca o teu tempo na distração. Vai lá, campeão, senta aí. Não perca o teu tempo na distração. Eu vou lá, não, amanhã você vai ver, não. De um dia para outro, talvez só o pai.
até entrar aqui com o Mercedes G63. Vai falar, o pai tirou onde dinheiro? Pai de um cientista. Vais falar o quê? Não tem como roubar o que ele tem, porque é ele, na cabeça dele, está dentro dele, está ali. Vais dizer o quê? Quem está me ouvindo diz amém. Ela conversar comigo, papá. Nós assentar na sala e falar, papá, é isso aqui, olha, estamos a ver esse banco assim. Estamos a criar isso. Eu olhei meu filho e disse, uau, come on. Come on. Todos os dias eu olho para o André, hey! Não dorme, acorda e come. Não perca tempo no ecrã. Vê coisas que não vai te levar. O maior desafio da tua vida, André, é você mesmo. Quando ele me diz assim, papai, não consigo, eu falo, cala a boca, não existe, eu não consigo. Tudo é possível. Vá, corre, entrega-se, doa-se, exercita. Você vai chegar lá. Tantas mensagens eu já recebi na universidade dele. Ninguém se torna grande quando vive a vida na distração. Ah não, meus filhos não têm sorte. Meu pai já morreu, minha mãe já morreu. Nós somos poucos na minha família. Você está ouvindo o que eu estou a falar? Somos 6. E somos 4 de pai e mãe. Tão poucos. Não tem pai, não tem tio. O meu pai não tem irmão. O único irmão que ele tinha desapareceu. Somos tão poucos, mas do tão poucos, eu disse para ele, hey, você pode conseguir romper, mudar, transformar. Anda assim, caminha assim, vive assim, faz assim. Enquanto você fica a levar sua vida em brincadeira. Quem está me ouvindo diz amém. A minha família tem uma lei. Só namora depois de estar no 3º ano da universidade, homem como mulher. Se não tiver, não namora. Se quiser namorar, estás fora da família. É rígido a lei. Esse é rígido a lei que está a formar esse. Que o mundo está a conhecer. É rígido a lei. É rígido a lei que está a formar aquele. Que daqui a pouco o mundo vai conhecer. A dizer, não, essa família tem sorte. Essa família não é questão de sorte. Ok, nós oramos, jejuamos, sim. Eu pago o preço por ele. Às vezes meu filho olha para mim e fala, papá, está cansado, papá não vai comer. Eu falo, filho, eu não posso comer. Se eu comer, vocês nunca vão conseguir chegar até onde Deus quer que você chegue. Quem já me ouvir diz amém. Se eu não fosse um homem de Deus, se eu não fosse pregador, se eu não fosse pastor, com certeza, provavelmente ele não seria o que eles são. Porque eu daria um exemplo negativo para ele. Você fica a brincar com a sua vida. Look at me, please. Olhe para mim, por favor. Quem já me ouvir diz amém. Eu olho para minha filha, Antô, papá. Antô, papá, Antô, papá. Antô, sabe, papá, qual é a lei? Enquanto não estiver no 3º ano, no 4º ano, Antô não tem amigo. Não existe amigo. Deixa os teus filhos fazer o que eles quiserem. Depois amanhã você vai se arrepender. Deixa. Pai banana. Quem já me ouvir diz amém. Deixa os teus filhos andarem do jeito que querem, fazer o que querem, seguir o que querem. Alguém está ouvindo o que eu estou a falar? Tem que ter regra dentro de casa. Depois você ficará velho e eu não sei qual é o filho que vai te ajudar quando você envelhecer, papá. É mesmo contigo que eu estou a falar, papá. O filho não estuda, você não quer saber dos filhos, deixa os filhos que depois quando ficar velho, minhas filhas vêm me ajudar. Qual é a filha que vai te ajudar? Enquanto eles deviam, você devia estar ajudando os teus filhos, investir por ele, fica andando, pai chocolate amargo. Quem já me ouvir diz amém. Nós precisamos permanecer. A mensagem de hoje é uma afronta. Me desculpe, mas tem que ser. Jesus me disse para pregar isso.
Tem pais que permitem na sua casa suas filhas beberem, seus filhos beberem, fazer. Se você permitir isso, minha questão vem aqui. Quem vai dar direcionamento na sua casa? Tem um montão de gente. Meu filho, quando estava na Rússia, boa de gente a falar, não. O cônsul está falando, não, a partir de hoje eu sou teu pai. Me chama já papá. Não me chama. Ele falou, não, eu estou meu pai, eu estou minha família. Todo mundo, não, a partir de hoje me chama já mamãe. Você, agora eu sou tua mãe. Ele disse, não, eu tenho família, tenho casa, tenho família. Alguém está entendendo o que eu estou a falar? Não, eu perguntei se você está a entender o que eu estou a falar. Disciplina a sua vida. Anda na santidade. Seja um homem de uma mulher só. Não fica a fazer aventura. Seja uma mulher de um homem só. Não, meu marido está a se comportar mal. Homem que quer casar, homem que quer se envolver contigo, leva-te primeiro no altar. Não te pôs aliança, não dorme com ele. Não dorme. Não me meteu aliança no dedo, não vai dormir comigo. Quem está me ouvir diz amém. Como é que o diabo vai prender o teu coração num homem casado? Ele gosta muito dele. Eu estou a tentar lhe deixar, mas não estou a conseguir. Satanás é esperto. Eu estou a tentar lhe deixar, mas quando eu durmo, penso nele. Você não está pensando nele, você está endemoniada. Eu não durmo. Eu estou com meu marido, estou a pensar nele, endemoniado. Quem está me ouvindo diz amém. Meu marido não me faz o que ele me faz. Não, ensina o teu marido a treinar acrobacia. Alguém está ouvindo o que eu estou a falar? Não. Ensina o teu marido. Fala, meu marido, olha, é o seguinte. Eu sou assim. Ando assim. Ei, escuta o que eu estou a falar para ti. Deus está a falar com pessoas aqui. Fala glória a Deus. Fala glória a Deus. Irmã, fala glória a Deus. Amém. Fala glória a Deus. Não, eu não sinto mais nada pelo meu marido, mas estou a sentir pelo meu colega. É demônio. Não gaste mais do teu marido e fala assim, João, a partir de hoje não te quero mais. Acabou. Mas não aceita pecado dentro de ti. Pecado fará Deus não te responder. Agora quero te falar uma coisa. Prove biblicamente o que a santidade faz. José, tentação veio, mamã. José rejeitou a tentação. Veio luta, perseguição. O que colocou José lá em cima não é só a promessa, mas é a santidade, como ele levava a vida dele. Seja um com Deus. Fala para o teu irmão, seja um com Deus. Não é meu amigo. Amigo te tira a roupa e você não fala nada. Esse é meu amigo, esse é meu amigo. Amigo está a te tirar a roupa e você não está a falar nada. Quem está me ouvir diz amém. Alguém já ouviu o que eu estou a falar? Alguém já ouviu o que eu estou a falar? Levanta as tuas duas mãos. Coloque no coração. Peça a Deus para purificar o seu interior. Fala, Deus, santifica-me. 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 Fala, Deus, santifica-me.
Quem está me ouvindo? Primeiro é a santidade. Segundo é a consagração. Fala para o teu irmão, consagração. Fala para ele, consagração. Fala jejum e oração. Jejum e oração. Fala para ele, jejum e oração. Escuta, não, olhe para mim. Eu não me preocupo com o número de pessoas que tem na igreja. Nunca me preocupei. Eu sempre me preocupo com a minha comunhão que eu tenho com Deus. A igreja pode estar cheia lá fora. Como não? Para mim isso não diz muita coisa. Mas o que diz é como eu caminho com Deus. Quando você vê grandes feitos de grandes homens de Deus, não aconteceram ocasionalmente. Aconteceram porque foram pessoas que doaram a vida em oração e jejum constantemente. Eu sempre falo aos irmãos, existem duas igrejas. A igreja que jejua muito e ora muito, e a igreja que não jejua e não ora. Quando nós falamos da Nigéria, eu estava a ler a história do Ayo Babalola. Aquele era um homem tão terrível que ele orava muito, muito. O primeiro avivalista da Nigéria. A história diz que havia um dia que um casal trouxeram um filho dele que estava doente para orar. Ele segurou o menino, começou a orar. Começou a orar pelo menino. Colocaram o menino aí, ele começou a orar pelo menino. 1 minuto, 2 minutos, 3 horas sempre a orar pelo menino. A mãe da criança disse no marido, ficam aí, eu estou embora lá fora. A mãe ficou lá fora. O pai ficou a ver ela orar 3, 4, 5, 6, 7, 5 horas. Disse, nada, vou levar meu filho. Levaram o filho. Ele ficou aí a orar para o menino que não estava mais lá. 1 dia, 2 dias de oração, 3 dias de oração, mamãe. O casal veio. No 3º dia, lhe encontraram orar lá de novo. Falaram, esse homem como? Escuta, a igreja precisa voltar a jejuar e a orar. Se você quer, primeiro, vou dar um cardápio bom. Primeiro, santifica a sua vida. Separa-se com o pecado. Segundo, tenha uma vida de jejum e oração constante, irmã. Você vai romper o irrompível. Vai pisar o impisável. Vai entrar em lugares impenetráveis. Não brinca com jejum. Jejum separa o teu corpo com o teu espírito. Todo homem que Deus usou terrivelmente foram homens ligados a muita oração e muito jejum. Não é jejum. Por isso, quando você me pergunta, vou jejuar para quê? Dificilmente consigo te responder. Porque jejum, na verdade, a essência do jejum não é para quê? É para ser amigo de Deus. Os irmãos viram a pastora Francisca aqui no altar. Ela dirige muito bem. Mas hoje foi muito excelente. Sabe essa excelência que é? É porque ela não come. Ela não está a comer. Está em um trabalho que eu lhe dei. Sabe qual é o teu problema? Você come muito. Olha as suas bochechas. Cheio de frango. Cheio de quê? Você está sempre a adiar o teu jejum. Não, vou fazer a próxima semana. Vou deixar próximo dia. E enquanto você adia, o inimigo está a brincar, está a catanar a sua família. Seja um homem e uma mulher forte de jejum, jovem.
Desafia a tua carne. Jejuns que transformam nações e famílias não são jejum que você faz uma vez e para. É que você pisa fundo até você ver o céu aberto. Olha para quem está à sua esquerda, à tua direita. Diz para ele: jejue muito. Havia um homem, depois que Ayoba Balola morreu, houve um outro homem, Daniel Orecoio. A história diz que esse homem ressuscitou mais de 40 mortos no seu ministério. Sabe quantos anos fez seu ministério? Apenas 3 anos. Mais de 40 mortos. Pessoas declaradas mortas foram ressuscitadas a ele. Por quê? Jejum e oração. Eu já falei convosco de um homem chamado Tommy Hitz. Tommy Hitz era um americano. Vou falar de novo disso hoje. Esse homem era crente há muito tempo, Tomásia. Vais para onde, filha? Quem está me ouvindo diz amém. Era crente há muito tempo. Mas um dia ele olhou, a vida dele não avançava, a família não avançava. Ele disse: eu preciso me encontrar Deus. Ele entrou em um programa de jejum de um dia. Ele jejuou um dia, uma semana, um mês, 40 dias de jejum. Não bebeu, não comeu nada, só bebeu água. Deus não lhe apareceu. 40 dias, mamãe, Deus não lhe apareceu. Ele volta a reestruturar o corpo. 2 semanas depois, ficou de novo 40 dias em jejum. Não comeu, não bebeu. Bebia água, mas não comia nada. 80 dias, Deus não lhe apareceu. Ficou de novo uma semana em recuperar um pouco o corpo. Voltou de novo a entrar. 40 dias de jejum. Estamos a falar de 120 dias de jejum. No último dia, Deus lhe aparece. Deus disse para ele: Tommy Hitz, vai para os Estados Unidos, vai para a terra do mês. Vai para a Argentina. Vai falar com Juan Perón. Ele disse: está bem, Deus. Deus disse assim: vou enviar alguém para te dar passagem só de ida e não de regresso. Tommy Hitz saiu dali e pegou o voo. Chegou dentro do voo, falou com a aeromoça, disse assim: eu sou americano, sou Tommy Hitz. Eu vou para a Argentina, mas Deus mandou me falar com Juan Perón. E a aeromoça olhou para ele e disse: who are you? Que não conhece quem é Juan Perón. Ele disse: eu não sei quem é Juan Perón. A aeromoça disse assim: Juan Perón é o presidente daquela nação e ele odeia o evangelho. Mas Tommy Hitz sabia que Deus lhe mandou ir ter com aquele homem. Ele chegou no aeroporto, falou com o pessoal, disse assim: eu quero falar com Juan Perón. E disseram para ele: olha, Juan Perón, se você quer ir lá, é a casa presidencial. Ele deram o endereço e ele foi na casa presidencial. Chegou lá à frente dos guardas, disse: Deus me mandou vir falar com Juan Perón. Olharam para ele e falaram: who are you? Ele disse assim: I'm man of God. Eu sou homem de Deus. E Deus disse que eu preciso falar com esse homem, que ele vai patrocinar minha cruzada. O homem que estava na porta disse para ele: você não sabe que nós não falamos de Jesus aqui? Ele disse: Deus me mandou vir. O homem disse: recua, dá 2 passos atrás, senão vou te atirar. Ele nem se importou com aquilo. Ele disse assim: Deus me disse para mim vir falar com Juan Perón. Disse: Deus, então ore por mim, porque eu estou com hepatite. Se Deus me curar, eu vou te levar lá na casa presidencial. Vou fazer você entrar. Mas assim que você chegar lá, se vira. Não diz que eu é que te enviei. O Tommy Hitz chamou, lhe puxou e orou por homem. O homem ficou curado. Depois que ele ficou curado, ele olhou, disse assim: tá bem. Ele levou até na sala onde havia o secretário do Estado. Antes de ir ter com o presidente, fizeram ele sentar. Disse: Deus me mandou para mim falar com Juan Perón. Deus disse para mim que ele está doente e eu preciso orar por ele, e ele vai patrocinar minha cruzada. O pessoal do Estado olhou para ele, disseram para ele: você não tem como falar com o presidente. O presidente tinha tudo aquilo sobre câmera. E deixa esse homem entrar. Quando ele entrou, o presidente olhou, ficou assim de costa. Ele disse ao presidente: o senhor não recebe pessoas há 3 meses. Ele disse: sim, como é que você sabe? O Tommy Hitz disse assim: Deus falou para mim, porque eu estou com lepra e eu quero que Deus me cura.
Se teu Deus me curar, então eu vou pagar a cruzada para ti. Mas se teu Deus não me curar, eu vou matar você. E ele disse, vem para aqui. Tommy Hicks olha para o Juan Perón, presidente, e coloca a mão na cabeça dele. Diz, em nome de Jesus. O presidente começa a balançar, cai. O pessoal que estava ao redor dele tentaram vir segurar Tommy Hicks. Tommy Hicks lhes deu um take it. Eles todos caíram na sala. E quando o presidente levantou, a pele dele ficou pura como de uma criança. Ele olhou, disse, que Deus é esse? Tommy Hicks disse, Jesus Cristo de Nazaré me apareceu e disse, porque você vai pagar minha cruzada. O Tommy Hicks disse para ele, eu quero pregar no estádio. Juan Perón disse, escolhe o estádio. Ele disse, o maior estádio desse país. Eles foram até lá. Primeiro dia veio 5.000 pessoas. Segundo dia veio 30.000 pessoas. Terceiro dia veio 180.000 pessoas. Pessoas cegas de nascença, surdos ouviam. Eram curadas através do poder de Deus. Aquele poder não desceu apenas porque era um homem que conhecia Deus, mas desceu porque foi um homem que pagou o preço. Escuta uma coisa, é necessário que haja alguém na tua família que saiba pagar o preço. Enquanto todo mundo está aí a brincar, a levar o evangelho de brincadeira, paga o preço. Você vai ver o demônio que domina a sua família a ser envolvido pelo poder de Deus e a sua família ser livre. Deus está à procura de mulheres, Deus está à procura de homens que saibam pagar o preço na sua presença. Jejue. Jejue. Até quando o teu corpo cansar, jejua. Mamã, jejuaste, mamã, jejuaste. Jejuaste, conseguiste, não conseguiste. Jejuaste, conseguiste, não conseguiste. Jejue. Nós não temos para onde ir. Você não vai ficar girando de igreja, daqui a pouco você vai sair daqui, vai em outra igreja. Vamos falar, temos um profeta aí que dá soprar pó de ouro. Vai levanta e soprar pó de ouro. Vai girar. E vai ver, parece que a palavra de Deus não está a ter poder sobre a sua vida. Por quê? Porque está a faltar jejuns. O mundo espiritual é medido por causa dos teus sacrifícios. Há pecados que dominam a sua vida. São pecados que estão no teu sangue. São pecados trazidos através dos teus pais. Se você não jejua, não tem como anular esse pecado. Há lutas que você tem na sua vida. Essas lutas estão ligadas ao teu sangue. Você carrega, o sangue que você carrega não é teu. É sangue do teu pai e da tua mãe. E 99% dos problemas que você passa estão ligados ao teu sangue. Por isso as coisas não estão a acontecer como você programou. As coisas estão a acontecer como o teu sangue, o teu altar da família programou. Alguém está ouvindo o que eu estou a falar? Jejue. Ore muito. Permaneça no jejum. Permaneça na oração.